E aí, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do Transformação Digital. E a conversa de agora eu estava esperando há muito tempo para fazer, com a Nina Silva. Ela é fundadora do movimento Black Money. Antes de tudo, muito obrigado por falar com a gente, Nina. Eu que agradeço, Igor, o convite seu e de toda a produção do Transformação Digital. Legal. Bom, falando um pouquinho do Black Money, né? É uma iniciativa que reúne ações para educação, empreendedorismo e inclusão financeira da população negra. Tem uns números aqui, assim, negros movimentam 1,7 trilhão de reais por ano no país, mas ainda recebem em média R$ 1.200 a menos do que colegas de trabalho brancos. 75% da população na faixa dos mais pobres são negros e 66% dos desempregados no Brasil também são negros, né? Quer dizer, são números que se comparados à população branca, são muito diferentes. Quando a gente traz para o ambiente de trabalho, né, que as pessoas, né, que estão aqui são de empresas, a gente traz isso para dentro da empresa, essa representatividade desses números acaba sendo ainda pior dentro das empresas, né? Muito mais. E aí quando a gente vai falar dessa realidade brasileira, onde nós temos agora, saiu esse ano o PNAD, 56% da população de autodeclarados negros, então a gente tem em torno de 115 milhões de pessoas, nós estamos falando de uma maioria populacional. Só que uma maioria que a gente vê do outro lado da rua, quando a gente olha da janela, mas a gente não vê dentro dos nossos ambientes de trabalho, principalmente quando se fala de cargos e funções de influência e poder. Então, quando a gente, né, martela dentro do movimento Black Money que é primordial utilizar dos espaços e questões de desigualdade para o protagonismo de grupos minorizados, é porque, né, na sociedade 5.0, no momento que a gente vive hoje de transformação digital, é o momento que nós temos para repararmos essas desigualdades, mas com protagonismo. Né? Não adianta as empresas começarem a fazer movimentação de determinada inclusão, aí colocando entre aspas, e pelo marketing, né? Isso, por puro marketing, ou até mesmo para se aproveitar de determinados números. E não inserindo, incluindo e desenvolvendo esses profissionais de uma maneira realmente com equidade. Muito se fala de igualdade, mas quando a gente fala de ambientes e sociedades desiguais, a gente precisa falar de equidade, porque as pessoas partem de momentos diferentes, de pontos da história diferentes e por isso a gente tem que termos intencionalidade para agir. Quando se fala da população negra no Brasil, não é diferente. E aí, quando você ouve meritocracia, o que se passa na sua cabeça? Eu sempre questiono, né? A gente utiliza muitas palavras sem pensar, Igor. Se você for falar o que é mérito, o mérito ele parte de uma situação. Então, sempre, hoje em dia eu não discuto mais cotas na universidade, mas antigamente, quando ainda tentavam me fazer discutir se eu era a favor, contra ou não, eu dava um pequeno exemplo. Imagine uma pessoa que fez o seu segundo grau, o seu prezinho, né, do vestibular, comeu as 6 refeições diárias, estudou durante todo o dia e tirou uma nota 9 para entrar numa faculdade federal. Agora imagine uma outra pessoa na mesma condição, indo para o meio, fazendo a mesma prova, mas se alimentando apenas com 2 refeições diárias e olhe lá, pegando o ônibus, 2 horas de ônibus para chegar até o trabalho, do trabalho à noite ainda ir para o prezinho comunitário, tendo muitas das vezes uma educação de menor, né, qualidade do que... E no histórico escolar como um todo, não só no pré, e essa pessoa chega no vestibular e tira um 7. Qual é o peso desse 7 e qual é o peso desse 9? Então, eu gosto de falar muito com estatísticos, economistas e engenheiros sobre isso, porque eles conseguem entender que o esforço para o 7, ele dita muito mais um mérito muito maior do que o esforço que foi feito para ser tirado esse 9. E quando a gente fala das empresas é a mesmíssima coisa. Se eu estou num ambiente onde eu fiz Poli ou fiz Mackenzie, faculdades que antigamente automaticamente se entrava para um trainee de uma grande multinacional, isso é uma trajetória que não tem buraco pelo caminho, sabe? Você fez ali o seu, né, a escola, a faculdade, entrou no trainee e teve toda a oportunidade de desenvolvimento de carreira, além das situações sociais que foram situações
normais. Agora, imagine pessoas enquanto vem de classe social inferior, e aí essa classe social, econômica, ela tem cor, você trouxe os números, né? Essa pessoa, ela acaba fazendo uma faculdade com um maior esforço e acaba não entrando nessas faculdades que antes eram vistas como grandes. Que hoje também já grandes, não é. E hoje em dia a gente já viu que isso é obsoleto, né? E como que essa pessoa, ela não tem um mérito de estar ali naquela empresa, se ela certamente sabe trabalhar muito melhor com budget apertado. Eu brinco muito, sabe trabalhar com conflito, situações de risco. Verdade. Né? Conflito dentro do time, opiniões diferentes, visões diferentes. Essa pessoa tem muito mais jogo de cintura e vivência do que a teoria de um grande cadeira de uma grande ortodoxa faculdade. Mas aí essa pessoa entra dentro da empresa, às vezes ela nem se sente à vontade para ser quem ela é também, porque a empresa não abraça isso. Muitas das empresas acham que, primeiro, estão fazendo favor, socialmente falando, e a gente sabe, podemos trazer outros números aí que comprovam que não é favor. Segundo, muitas das empresas acham que nós temos que ajudar os negros com inclusão, e também não é bem isso. E terceiro, o ambiente da empresa, ele tem que se transformar junto com a sociedade. Sim. Tem que ser um ambiente normalizado. Essa diversidade, ela tem que vir... Você tem que parar de falar a respeito, porque tem que se tornar natural. O dia que se parar de falar é porque realmente algo aconteceu, né? Mas enquanto não há, a gente tem que ter movimentações com quem realmente tem problema, porque o problema do racismo não é do negro, é do racista. O problema do sexismo não é da mulher, é do machista. Né? E o problema da homofobia não é da pessoa LGBT. O problema é de quem realmente acha-se heteronormativo. Então, como que a gente lida com quem tem o problema? E não achar que o problema está em quem sofre a consequência. Sabe uma coisa legal que aconteceu agora de manhã? Eu estava no IT Fórum e aí estava tendo um painel lá para discutir a diversidade e o painel era 4 homens héteros brancos. Adoro! Não, mas o legal, a provocação era exatamente essa, assim, como eles são as pessoas na empresa, como que eles têm que se falar ou entender essa movimentação de uma forma positiva para fazer mudanças e para permitir que a diversidade venha junto. São dois lados, né? A gente precisa ter sempre o protagonismo do lugar de fala. Então, para mim, eu não vou falar no lugar de uma pessoa trans, por exemplo. Eu vou ser aliada ativamente a essa luta. Eu vou trabalhar com outras pessoas cisgênero de verificar, olha, nós estamos sendo transfóbicos, o problema da transfobia está aqui conosco. Mas eu não posso roubar um lugar de fala de quem realmente sente a dor. Né? Então, são dois lados. Quem realmente tem que sair da cadeira do privilégio, quem tem que sair da cadeira do opressor, da opressora, e quem também tem que ter visibilidade e estar em posição digna, humanitária na sociedade. Então, hoje muito se discute como que a gente consegue fazer inclusão e desenvolvimento de pessoas negras a partir desses ambientes embranquecidos, porque são ambientes... E quando a gente vai falar de postos ainda mais altos, a gente vai falar de posições de liderança, mesmo hoje falando de empresas lean, flat e tudo mais, a gente sabe que existe uma hierarquia específica e esse corpo de gestão, de médio para cima, ele precisa ser o corpo que faz o sponsor da questão da diversidade. Era esse ponto. Porque se não vier, até mesmo top-down, é difícil. A empresa ela não se transforma para o que realmente ela precisa se transformar. A gente está falando da questão de cultura aqui, mas você trabalha com tecnologia, 17 anos na área de TI, e assim, o mundo da tecnologia é muito machista também. E falam que a tecnologia chegou para democratizar tudo, para deixar tudo igual. Eu acho que está sendo o contrário, eu acho que a internet deu errado no final das contas. Como que você vê esse movimento hoje? Você fala de tecnologia que deveria ser inclusiva, que deveria facilitar esse tipo de conversa e só está levantando cada vez mais os extremos, né? A gente tem um problema sério de polarização a partir dessa abertura de acesso. Então, quando você tem essa virtualização
de tudo e todos, da comunicação do jeito que nós temos, todo mundo vira conteudista, todo mundo vira jornalista, todo mundo vira comentarista e todo mundo vira alvo também. Então, o que é verdade, né, dentro do que a gente encontra no mundo digital, sabe? Do que a gente encontra dentro de um celular. Como que a gente orienta conteúdos e como que a gente consegue peneirar. A gente não vai peneirar, não tem como peneirar. Então, como que nós orientamos, por exemplo, crianças e jovens a realmente absorverem conteúdos que sejam para desenvolvimento, crescimento e não conteúdos de fake news como nós vimos durante toda a campanha política. Então, a gente está sendo transformado em todas as áreas, não somente dentro das empresas, por esse acesso. Não vou nem dizer que é uma coisa exacerbada, porque eu acho que cada vez mais a gente tem que democratizar. Quando a gente fala de internet, e aí é muito interessante, Igor, no Brasil a gente ainda tem 40 milhões de pessoas fora da internet. Então a gente está falando a bolha de São Paulo é difícil imaginar isso. A gente está falando de vários Brasis, né? Então quando a gente vai falar de infraestrutura no norte do país, é uma outra realidade, mas vai olhar dentro da minha bolsa, tem 2 celulares. Então, e essa disparidade também ela precisa ser equalizada para a gente até mesmo poder escalar conteúdos como este aqui da Digital Conference, como que conteúdos gratuitos e de pessoas diferentes de vários lugares, não só no Brasil, como no mundo, chegam para diferentes pessoas. E não sempre para as mesmas pessoas. Como que a gente também consegue, a partir dos algoritmos, não ficarmos viciados e viciadas no mesmo tipo de conteúdo. Isso depende das pessoas, porque os algoritmos eles estão ali calibrados a partir dessas pessoas desenvolvedoras e desses analistas de negócios que apontaram como que tem que ser a calibração desse algoritmo. Então, só vai aparecer notícia X no meu celular porque o algoritmo foi calibrado para isso, para quanto mais eu busco, mais aquele tipo de conteúdo vem. Como que a gente pode trabalhar o inverso? Já que eu leio muita economia, será que não poderia vir conteúdos de entretenimento a partir do momento que a pessoa não vive só de economia? Ela precisa também ter um ambiente, né, de descanso e até mesmo uma mentalidade um pouco mais plural. Então, eu vejo que esse acesso expansivo digital para certas pessoas, ele pode ser muito maléfico porque acaba viciando a gente apenas em uma verdade e a gente só busca a mesma verdade e aquilo vem a todo momento para ti e legitimando aquilo que você já acredita e você já conhece. E você acha que é a única verdade. E você acha que é a única verdade, você não dialoga com os outros saberes, você não dialoga com outros pontos de vista. Ao mesmo tempo em que existem pessoas que nem ao menos têm uma banda, um 3G na mão, e a gente está falando aí de 5G e bem mais daqui para frente. Então, a minha preocupação não é nem internet demais ou um mundo digital demais, mas para todo mundo e de uma maneira calibrada, sabe? Sim. Um pouco mais sensível. Sim, você está falando isso assim, eu estava vendo uma palestra de desses também, que era uma negra que trabalha com bias de inteligência artificial, né, com viés de inteligência artificial, e ela estava dando alguns números de reconhecimento de face de diferentes raças, né? Sim. E aí, como a equipe que desenvolveu era predominantemente homem, branco, não sei o que lá, a resposta para rostos brancos era 99%. Para negros era, sei lá, 95%, não sei os valores, mas era menos. Para mulher negra era menos ainda, tipo, sei lá, 80%. E aí chegou o absurdo dessa pessoa, ela colocou uma máscara branca, o sistema reconheceu a máscara branca, mas não reconheceu o rosto dela. Sim. Se o time fosse diverso, esse era o tipo de coisa que não aconteceria. Que não aconteceria, com certeza. Então, como que a gente acaba entrando numa bolha de reproduzir problemas que já existentes? A gente fala de automação, né? E todo mundo fica com medo, tadinho dos algoritmos, e esquece que as pessoas estão por trás. Gente e é nossa responsabilidade tecnológica de temperar isso da melhor maneira possível. Então, se a automação é a padronização em larga escala de comportamentos anteriores,
Ferrou, né? A gente precisa visualizar que comportamentos anteriores são discriminatórios, que comportamentos anteriores são nocivos para a sociedade. E não simplesmente automatiza, reproduz e acelera o processo. Aí a gente aumenta. Quando a gente não inclui diversidade em todos os processos, e aí principalmente em soluções tecnológicas, nós estamos criando coisas que não vão servir para a finalidade, porque tecnologia ela tem que ser meio. Tecnologia ela não é fim, né? Eu não vou criar um robô por criar um robô, porque eu acho legal criar um robô e esse robô não vai fazer nada, não vai trazer nenhuma solução humanitária. A gente trabalha com tecnologia para trazer uma solução para alguém em algum lugar. E se for mais reaplicável a tecnologia, ela é ainda mais eficaz. E se for mais escalável, com menor custo, ela é muito mais acessível. Então, como que a gente consegue ter todos e todas grupos étnicos raciais, de identificação de gênero e afins, dentro também dessa parte de criação, ideação, experimentação e validação, para que essas soluções elas sejam ainda mais eficazes quando lançadas no mercado. Senão, o que vai acontecer é um tracionamento da exclusão que a gente sempre teve socialmente falando. Então, tem a questão um outro teste que fizeram foi a questão do sabonete, né? Tinha aquela máquina que você botava a mão e embaixo e o sabonete desce. Quando é uma mão... As primeiras que foram feitas, quando era uma mão com melanina, a máquina não reconhecia. Por quê? Porque não foi testado mas assim, existe mão melaninada, existe mão com tonalidade amarela, e aí foi testado em pessoas orientais, foi testado com pessoas com diferentes... e até mesmo... A questão, quando a gente vai falar de pessoas com deficiência, você vai trabalhar reconhecimento facial, esse reconhecimento facial é o que ele identifica nessa face. Então, tem que ter muito cuidado para não se multiplicar a marginalização que a gente já... né, e acabar reforçando esses números que nós temos de desigualdade no mundo. Agora, voltando no início da nossa conversa, né, quando a gente pensa em empresas... sei lá, que são defensoras da natureza, você pode enumerar várias. Você pensa em empresa que levanta a bandeira gay, tem algumas. Tem alguma que levanta a bandeira negra? Tem umas que ganham aí uns prêmios, né? Agora, ganhar prêmio e fazer de fato. E fazer de fato é outra história. Só que o que a gente hoje se preocupa nós precisamos dar visibilidade às empresas que realmente não estão preocupadas com a questão, para que as pessoas não comprem mais dessas empresas. E dar visibilidade não só para a empresa que bota um casal negro na publicidade, não. Como que estão esses postos de trabalho, e quando a gente fala de áreas de liderança dentro do processo decisório, processo estratégico, quem são as pessoas diversas que estão ocupando essas funções, essas posições. Então, é muito fácil ganhar prêmio, é muito fácil falar de um mundo mais justo, mas quando olhar para dentro de casa. Quando a gente olha para dentro de casa, a gente vê essa inclusão. E qual é o índice de turnover? Inclui e não desenvolve, inclui e não transforma o próprio ambiente para ser um ambiente friendly para o grupo que está sendo incluído. Então, o movimento Black Money ele vem muito resgatar a oportunidade que nós temos em empreender, porque a gente está numa era das startups, de colocarmos cada vez mais a aceleração dos pequenos para derrubarmos monopólios, oligopólios, mas ninguém fala da maioria empreendedora no Brasil que é negra. Nós somos 53% de empreendedores. Vamos chegar no Black Money. Só uma pergunta antes. Então, não, só uma pergunta antes, que assim, você já falou das empresas, né? Não é só para ganhar prêmio. Mas e aí, o que a empresa pode fazer de verdade para poder promover essa representatividade delas? Então, tem caso legal? Tem. Intencionalidade, sabe? Quando você vai ver empresas que hoje são citadas na mídia, a maioria delas são empresas multinacionais.
Sim. Por quê? Porque é um trabalho, não porque, nossa, que maneira essa empresa. Não, porque já foi um trabalho testado e já houve muito erro lá atrás em outros países e o modelo está sendo ampliado ao falar de Brasil, que é um país com a segunda maior população negra no mundo. Então, vem, né, top-down a questão, tem que lidar com a questão racial e tem que ser inclusivo com a questão racial quando essa empresa é multinacional. Quando é um mercado um pouco mais tradicional e não tem esses segmentos de processos globais, aí é um pouco mais complicado, porque você tem que lidar com a empatia e sensibilização desse sponsor, né, dessa alta liderança, que na maioria das vezes é quem sempre fez o papel de opressor na sociedade, né, eurocêntrica e hegemônica branca. Então, quando a gente vai falar o que a empresa pode fazer, é ser intencional. Olha, eu sou um homem branco, cis, não sei lidar com isso. Como que faço? Vou buscar, chama para o diálogo e expande a sua rede. Não adianta, olha, na minha empresa todo mundo é bem-vindo. Aí tu joga no teu LinkedIn só tem teus amigos do clube, seus amigos da faculdade, teus amigos de Higienópolis, e faz como? Se nessa rede não é uma rede que possui acesso a pessoas negras. Então, sejam intencionais. Vão atrás de consultorias de diversidade que já possuem banco de currículos com profissionais que muitas vezes as empresas reclamam que não tem capacitação. E aí você respira e fala, beleza, vamos lá. E o que você está fazendo para também auxiliar nesse desenvolvimento educacional de todos os grupos? Né? A gente não tem programas de trainee que faz um trabalho intencional de criar profissionais para a gestão? Por que eu não posso ter trabalhos intencionais de ter pessoas, aumentar o meu corpo de profissionais negros, sendo que se o inglês é mandatório na minha empresa, eu não coloco outros profissionais da minha empresa para mentorar, para dar aula de inglês para essas pessoas, por exemplo. Mas aí a gente está colocando a culpa na empresa, né? A empresa fazer, a empresa resolver. Ao invés de ficar reclamando, vão fazer também, né? Aí entra o Black Money. Né? Sim, aí entra a história de vocês, como que vocês proativamente estão resolvendo questões da sociedade, ou tentando, na medida do possível, melhorar um pouquinho essa situação. Sim, se a gente for ver, foram quase 400 anos de período escravocrata e tem 130 anos de um pós-abolição fake news, a primeira fake news brasileira. E aí, quando a gente olha para isso, se pergunta em que momento essa liberdade se deu a partir dos números que você falou no início. Né? Em que momento que a gente vai aguardar que toda a necessidade de reparação histórica aconteça, se entra governo, sai governo e cada hora um dita e olha para a sociedade de uma maneira diferente? Vamos continuar à mercê de que isso realmente aconteça num processo natural ou vamos paralelamente, porque políticas públicas são importantes sim, movimentações dentro das instituições civis são super importantes, sim, no mercado privado também, mas a gente precisa, enquanto sociedade civil, fazermos as nossas movimentações com os grupos minorizados enquanto protagonistas e centrados intencionalmente na questão. Então, se eu estou falando 1,7 trilhão de reais que negros movimentam no Brasil, se eu estou falando de 56% da população brasileira, se eu estou falando que 51% de empreendedores, e estou falando que esses empreendedores têm crédito 3 vezes mais negado nas instituições financeiras, né? Com o mesmo perfil de tomada de crédito de um empreendedor branco, é porque é o mercado financeiro tradicional que está errado. Então, vamos criar o nosso mercado financeiro. Isso é muito legal. Tem até a pretinha, né? A maquininha. Temos a nossa maquininha de cartão e alguns outros produtos também em protótipo para ofertarmos taxas mais justas e oportunidades de maneira, né, mais equalitária no mercado e até mesmo para chegarmos num pé de competição. Então, e essa parte do empreendedorismo, para chegar no pé de competição, tem educação. Tem educação. E quando a gente fala do movimento Black Money, nós temos um braço chamado África Tech, que é a nossa África livre e tecnológica, que é utilizar a tecnologia para inserir e acelerar o processo
educacional, é esse gap que nós temos de educação no país. Então, nós damos cursos rápidos para a inclusão de pessoas negras, tanto no mercado de trabalho em tecnologia, quanto empreendedores negros e negras que queiram digitalizar seus negócios. Então, nós temos cursos de marketing digital, Legal. Modelagem de negócios com design thinking e programação básica em Python. Além dos nossos parceiros e parceiras que possuem cursos de mais imersão, bootstraps, com conteúdos ainda mais avançados. Então, nós pegamos alunos e alunas que acabam se despontando no curso do Movimento Black Money e direcionamos gratuitamente para os nossos parceiros, que muitos deles já estão voltados para o mercado de trabalho. Já tem empresas que estão intencionais em ter essa mão de obra que já está saindo numa qualificação acelerada. Até porque, hoje no mercado acontece isso, né? Principalmente programador. Você pega o programador cru, põe na sua empresa, você investe nele, 6 meses lá, quando o cara começa a ficar pronto, vem outro e pá. Então a gente trabalha muito com essas parcerias de como acelerar esse processo de inserção e entendimento de que nós temos a tecnologia a serviço de poder criarmos novas funções e para diferentes tipos de profissionais. E até mesmo os empreendedores e empreendedoras que não sabem utilizar da internet para poder escalar seu negócio ou entender onde está seu público-alvo, como alcançar a partir de ads e entender quem é a persona e alcançar o seu próprio público. Então, a gente tem case de alunas que saem, mulheres negras que saíram do nosso curso já com o site pronto, seu próprio sitezinho, outras que imediatamente entraram para um e-commerce. Tem números já, assim, de resultados do Black Money? Temos alguns números, como, por exemplo, hoje a gente atingiu mais ou menos 100 mil pessoas em 2018, entre eventos e ingressos gratuitos, porque todo lugar que me chamam, hoje em dia eu falo, não ando mais sozinha não, só ando em bando. Então tem que ser de 10 convites em diante, gratuito, para enegrecer também a plateia. Tá certo. Então não adianta chamar a Nina para palestrar e a Nina palestrar sempre para as mesmas pessoas. Né? Eu sempre estive muito sozinha nos espaços durante 17 anos de carreira. E hoje em dia eu não quero mais estar nesses espaços apenas com pessoas brancas, eu quero estar com todas as pessoas. Então a gente leva profissionais, pessoas desempregadas também que querem ter acesso a novas áreas de conhecimento. Então a gente distribui ingressos. Nós temos nossos próprios eventos também. Sim, a coisa do networking também, né? Isso, que é o Start Black Up. É um evento que fala da mentalidade de startup para a comunidade negra, mas você ser um empreendedor e intraempreendedor. Não é todo mundo que vai empreender. Mas você precisa ser empreendedor dentro da carreira que você quer seguir. Então, a gente trabalha também com conteúdos ao longo de um dia e, ao final desse dia, nós fazemos um happy hour. E aí, nós convidamos empresas aliadas, empresas de pessoas não negras também, que queiram, aí sim, serem intencionais em encontrar esses profissionais negros que muitas das vezes questionam onde é que eles estão. Tá estão no movimento Black Money, estão na nossa rede, nos nossos parceiros. Outras movimentações e agentes negros do ecossistema também vêm provocando incubação, aceleração de empreendedores negros, além de formação de profissionais negros. Então, é um ecossistema, um hub inovador para amparar todas essas áreas que nós hoje temos, por conta de um processo histórico, um gap muito grande, que é de educação, né, saúde, acesso a crédito. Quando a gente fala pratique Black Money, é ser intencional no seu consumo, é consumir de pessoas negras, é ter uma cadeia de suprimentos negra e entender que se você aumenta essa cadeia produtiva, você emprega o maior número de pessoas negras e você também consegue alavancar esses 75% dos 10% mais pobres do país. Mas fazer na prática. Você está colocando dinheiro ali na base e o losango aí socioeconômico brasileiro, todo ele consegue se fomentar. Então, Igor, quando a gente fala de, por exemplo, desigualdade salarial,
no mercado de trabalho entre pessoas negras e não negras, o Brasil perde 800 bilhões de reais por ano só por dar salários diferentes para pessoas negras e pessoas dinheiro circulando, né? não negras. Então, como que também praticar Black Money faz e ter essa intencionalidade dentro das empresas é você também equalizar e injetar dinheiro no PIB. Sim. Bom, e para terminar então, quem quiser conhecer mais ou quem quiser participar do projeto? Opa! www.movimentoblackmoney.com.br. Todas as redes, Instagram, Twitter, LinkedIn, além da nossa casa própria, que é o nosso site. Também tem as redes da Nina Silva. Eu falo Nina Silva em terceira pessoa, é estranho, mas a gente tem que a gente trabalha com isso também. A gente entende que a nossa marca ela tem que ser para empoderamento coletivo. Então, quando eu falo Nina Silva, eu estou falando também do movimento Black Money e falando também de toda essa rede que precisa ser alavancada para a autonomia, uma autonomia para termos de volta a dignidade, humanidade e oportunidades a partir do nosso próprio desenvolvimento. E não apenas por falar de uma inclusão que nem sempre é uma inclusão verdadeira. Verdade. Então é só conectar aí nos nossos canais, fiquem de olho também nos todos os eventos, tem várias palestras aí, semana que vem tem RD Summit, estarei lá firme e forte. E temos várias empresas, como a própria Resultados Digitais e agora a Transformação Digital também, empresas parceiras que disponibilizam conteúdos gratuitos para a nossa rede, que fazem trabalho também intencional de treinamento com profissionais, colaboradores brancos, auxiliando na educação desses profissionais que querem entrar para o mercado de tecnologia. Então, a gente está aqui dispostos, abertos, sim, sempre a dialogar. Pessoas negras, essa é a sua casa, pessoas não negras, sejam bem-vindos também como aliados. E para entendermos que não é um favor, e sim uma retomada de dignidade, mas uma dignidade impede de competição. Esse é o nosso objetivo. Esse é o ponto. Beleza. Nina Silva, fundadora do Black Money, muito obrigado pela conversa. Obrigada, Igor. Obrigada pelo convite, a toda a produção também da Transformação Digital e espero que o conteúdo ele possa ser replicável e que cada um levante da sua cadeirinha e vá fazer Black Money também nas mentes de outras pessoas. Perfeito. Obrigada.